Glória a Deus. Já sauda a igreja com a paz do Senhor Jesus? Quem recebe essa paz? Quem recebe essa paz? Glória a Deus. É um dia de alegria, meus irmãos, porque nós estamos na casa do Senhor. O salmista já dizia: mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 anos em qualquer outro lugar, não é verdade? Então é por isso que é um dia que nós estamos alegres, porque é um dia que nós estamos na casa do Senhor. Muitos queriam estar aqui, não é verdade? Mas não podem. Mas se você está aqui, saiba que Deus te deu esse privilégio, o privilégio de estar na casa do Senhor para adorá-lo. E se hoje for o meu último dia aqui, eu levanto as minhas mãos e agradeço a Deus. Se Ele me der outra oportunidade amanhã, eu falo: Senhor, que o Senhor possa me conceder mais uma oportunidade de estar na sua casa. Pegue a sua Bíblia, coloque sobre os vossos pés. Pastor, não consigo ficar de pé. Amém. Se você não consegue por um motivo de força maior, não tem problema. O importante é você estar presente. Agora, se você puder, fique. Tá bom? Tudo bem? Então vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 7. Vamos explanar um pouco a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e o versículo 7 da palavra de Deus. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado se você abrir o teu coração. Amém? Atos 20 e o verso 7. Quem encontrou, diga amém. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E, estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Amém. Somente até aí. Feche os teus olhos, em nome de Jesus. Aleluia. Levante as suas mãos para o céu comigo e diga assim, cante assim: então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. A igreja canta. Então grandioso és tu, grandioso és tu. Mais uma vez. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és. Pai amado, digno de todo louvor, a tua palavra foi lida, ministre-a em nosso coração, meu Deus, que possamos ser um arauto, uma flecha lançada pelo arco de Deus para alcançar o nosso coração. Seja assim a sua palavra, acompanhada de muita glória e de muita unção, porque tu és digno e merecedor das tais, em nome de Jesus. Se assenta, querido, em nome de Jesus. Abra o teu coração. Peço para que você preste atenção, porque Deus vai falar conosco.
Queridos, senhoras e senhores, é um texto clássico da Bíblia e tradicional, porque no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, que eu costumo chamar de Atos do Espírito Santo, porque os apóstolos, eles agiam conforme o Espírito lhe concedia a ação. O Espírito estava em ação em todo o livro de Atos. E eu quero ressaltar que especificamente no capítulo 20 desse texto glorioso, a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo estava já na sua terceira viagem missionária, em meados do ano 53 ao ano 57 depois de Cristo. A Bíblia vai nos dizer que ele estava fazendo várias viagens, passando em várias cidades. Você pode acompanhar do versículo 1, em que Paulo, ele que estava em determinado lugar, ele sai depois do alvoroço e passa a Macedônia outra vez. E a Bíblia fala que ali ele passa pela Macedônia, depois ele vai à Grécia. No versículo 3 ele navega, passa pela Síria, depois o Espírito determinou para ele voltar para a Macedônia. No capítulo de número 4 agora da Macedônia, ele dá um pulinho mais a leste na Ásia Menor, acompanhado dos seus discípulos. E no versículo 5, os discípulos se separam, e os discípulos vão à frente até a cidade de Troade. Ele, porém, exorta os irmãos em Filipe, e depois ele encontra-se com ele em Troade. E aqui é que entra a introdução desse texto, porque a Bíblia fala que é nesse momento que a Bíblia diz que o apóstolo Paulo se reuniu no primeiro dia da semana, um domingo. O primeiro dia da semana, ajuntou-se junto com os discípulos para partir o pão. Ou seja, é nesse momento que a Bíblia diz, no versículo 7, que o apóstolo Paulo estava reunido com aquela igreja em Troade para ministrar um partir do pão. Eu posso dizer e fazer uma alusão que esse partir do pão só podia ser um culto de celebração, um culto cuja qual nós estamos celebrando no dia de hoje. Era um culto de ceia. E a Bíblia vai nos dizer que Paulo pregava e tinha alguns pontos que eu queria que você prestasse atenção aí na sua Bíblia, porque eu acho que vale a pena. Se você tem um marca-texto, acho que vale a pena você grifar. Pelo menos 3 coisas aconteciam naquele culto. Primeiro, era o primeiro dia da semana e estava acontecendo um culto, isso é fato. Segundo, a Bíblia fala que tinha comunhão. No versículo 7 diz que ajuntando-se os discípulos para partir o pão, ou seja, tinha uma aglomeração de pessoas reunidas numa celebração de culto para partir o pão. Então tinha uma aglomeração, e se tinha uma aglomeração entre os irmãos naquela época, também tinha partir do pão, tinha comunhão. Isso não é para longe de qualquer cogitação de alguém, isso aconteceu. Só que o versículo 8 vai dizer também que tinha luz aquele lugar. O cenáculo em que eles estavam tinha luz. Diga comigo, luz, comunhão. E num culto de ceia pode ter pão, pode ter comunhão, pode ter luz, seja ela espiritual ou até mesmo ambiente, mas tinha luz. Mas o que não pode faltar num culto desse? Não pode faltar a palavra, porque a palavra é o maior alimento. Eu não preciso pedir para alguém dar glória, por quê? Porque se você entender a palavra, como consequência você vai glorificar a Deus. O salmista diz: e eu glorificarei ao seu nome quando compreender a sua palavra. Salmo 119 versículo 7. E a palavra de Deus não podia faltar, e Paulo trouxe a palavra. Como que eu sei, pastor? Versículo 9 diz que o jovem, ele cai do terceiro andar porque Paulo estendeu demasiadamente o seu discurso. Então Paulo estava pregando. E num culto de celebração como esse, pastores, o que se prega? Cristo. Geralmente é Cristo. E de fato eu acredito que Paulo pregou a Cristo, porque, me diga, querido, venhamos e convenhamos,
que assunto na Bíblia Sagrada seria tão extensivo ao mesmo tempo em que Paulo prolongasse, senão Cristo? Cristo é o cumprimento desta palavra, Cristo é o princípio, Cristo ele é o fim, ele é o cumprimento, ele é a própria palavra, ele é o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós, e está no meio de nós enquanto nós pregamos esta palavra. Ele está aqui neste lugar, e a Bíblia diz que Paulo pregava provavelmente a Cristo. Agora pensa comigo, tinha tudo naquele culto, mas em determinado momento, as pessoas que estavam ali reunidas, estavam ali do lado de dentro, por causa da atração que estava ali dentro, o que estava sendo oferecido. Você está aqui por algo que o atraiu, e Cristo te atraiu para esta mesa. Só que eu quero que você entenda, que enquanto a igreja se reunia no terceiro andar daquele cenáculo, estavam atraídos por Cristo. Tinha um jovem que estava do lado de dentro. Ele estava do lado de dentro, e a Bíblia fala que o nome desse jovem era Eutico. E a Bíblia diz que ele estava na janela. Ou seja, Eutico, ao versículo 9. Eutico estava assentado numa janela. Ele estava do lado de dentro. Talvez pela atração, talvez por algo no culto que o chamasse a atenção. Mas o que me chama a atenção é que ele estava do lado de dentro, mas olhando para o lado de fora. Por quê? Porque embora ele estava dentro, não estava sendo atraído pelo conteúdo que estava do lado de dentro. Pelo que fez ele ser atraído à janela para olhar o que está do lado de fora. Eu quero te dizer, tem muita gente que está dentro, mas a atração que está do lado de dentro não atrai mais. Talvez ele venha ao culto por causa de uma luz bonita, por causa de uma canção bonita, por causa de uma amizade, mas quando Cristo é apresentado, o que está do lado de fora chama mais atenção para ele. E era um culto de ceia, era um culto em que celebrava exatamente a Cristo. Por quê? Porque para esses tais, quando Cristo é oferecido, ele corre para a janela, porque Cristo não atrai mais. O que atrai é o que está do lado de fora. Meu querido, eu quero que você entenda, e não estou aqui para acusar ninguém, quem sou eu, mas sim para trazer uma mensagem no tocante à vigilância. Olha para essa pessoa do teu lado e diga para ele: cuidado com a janela. É uma questão de vigilância. Cuidado com a janela, porque a janela é uma zona de perigo. A janela é o limite. Veja que Eutico, ele estava do lado de dentro, mas ele estava andando no limite. Tem gente que está do lado de dentro e quer andar sempre no limite. A janela é o divisor de águas, ao que está do lado de dentro e o que está do outro lado, do lado de fora. Sim ou não? Eutico estava na janela. Ele estava distraído, e todo distraído, uma hora ele vai acabar sendo atraído. Outro ponto que eu vejo na Bíblia, anote aí, versículo 9. Olha o que diz: Eutico estava numa janela, mas ele estava assentado numa janela. Pastor, como assim? Se a janela era o limite, ele se acomodou na zona de limite. Não devemos nos acomodar na zona de limite. Por quê? Porque situações como o que aconteceu com Eutico estão fadadas a acontecer, e pasmem, demasiadamente como consequência. Olha só, o versículo 9 diz: ele estava assentado na zona de perigo, ele se acomodou. Eu quero que você entenda que janela é um limite, zona perigosa, e quando a pessoa está distraída, ela acaba sendo atraída, e se ela, na sua atração do lado de fora, se acomoda, se sente confortável, ela perde a noção do perigo. Pensa comigo, meu querido, terceiro andar, alguns vai dizer 10 metros, 20 metros, 3 andares.
até 30 metros, ou melhor dizendo, uns 15 metros mais ou menos. Agora pensa, Eutico estava sentado na janela, não tinha um parapeito, ele estava na zona de perigo e se acomodou lá. Para ele parecia tudo bem, porque tem gente que anda na zona do limite, atraído pelo lado de fora, e se acomoda e pensa que está tudo bem, porque o tempo está passando, está durando 5 anos, mas vai acabar. Por quê? Porque chegou um momento em que Eutico foi tomado de um sono profundo. Eutico foi tomado, algumas traduções mais atual vai dizer que Eutico foi vencido pelo sono. Vencido pelo sono. E é isso que o inimigo quer. Ele quer, o sonho do inimigo é te tirar do foco, é te tirar do caminho, é fazer que você se sinta confortável em uma zona de perigo, porque quando o sono vier, você cai para o lado de fora. Perceba, meu irmão, que quem cai dificilmente cai para o lado de dentro, sempre vai cair do lado de fora. Eutico estava sentado, acomodado na zona de perigo. Aí, meu filho, não reclama do que você tolera. Eutico tolerou isso na sua vida, e a queda é consequência. Queda é consequência. Eutico não esperava, mas ele acabou caindo e caiu para o lado de fora. Só que eu quero que você entenda, Eutico cai, e quando ele cai do lado de fora, e a igreja lá do lado de dentro só escuta o barulho, porque dificilmente a igreja vê a queda, só escuta o estrago da queda. Caiu, Beltrano caiu, fulano caiu. A igreja escuta o barulho e desce lá embaixo para ver o que aconteceu. O que aconteceu? Eu acredito que os irmãos olharam, viram o Eutico lá, talvez com os olhos até esbugalhados, caído. O rapaz, ele caiu. Toca nele, vê se ele está vivo. Não tinha sinal vital. Rapaz, estou achando que ele morreu. E começou, morreu, está morto, está morto. Eutico está morto, está morto. Começou um a falar para o outro, até que chegou, e de fato ele estava morto. Quero que você entenda que Eutico de fato estava morto. Mas enquanto a igreja desceu para falar, existia um Paulo, que no versículo 10 vai dizer: Paulo, porém, descendo. Paulo agora ele desce da sua posição, aonde ele estava pregando, e desce para abraçar. Porque nós precisamos entender que, como igreja, precisamos muitas das vezes descer do nosso posto para ir lá fora abraçar quem caiu, abraçar quem está morto. Isso é comunhão. Igreja vem da palavra eclésia, chamados para fora. Tem muita gente, meus irmãos, eu quero que você entenda isso, que ele ouve alguém cair, mas ele não faz nada. Nós como igreja precisamos abraçar quem caiu do lado de fora. Paulo ele desce. Por que Paulo desce? Ele desce porque um dia Cristo desceu para o abraçá-lo. Cristo desceu. Eu imagino Cristo falando: Pai, nós estamos aqui em cima, Pai, nós estamos vivos aqui em cima, eles estão lá embaixo mortos pelo pecado, e a conta é muito cara, é inafiançável, ele não pode pagar este preço. Mas Pai, se eles estão mortos, nós estamos com vida aqui em cima, eu vou descer para trazer quem está morto lá embaixo para viver comigo aqui em cima. Cristo ele desceu. Ei, querido, você está vivo? Pergunta para o irmão do teu lado: está vivo? Tem vida? Se você está vivo hoje, é porque um dia Deus desceu do céu para te fazer viver e fazer você subir para o céu um dia. Se você está de pé, porque um dia Cristo desceu. Assim como Paulo ele desce porque um dia Cristo desceu para falar com ele no caminho de Damasco. Eu tenho certeza que ele desceu. Quer recuperar alguém que caiu?
Não use apenas a fala, porque as pessoas que estão mortas do lado de fora, meu querido, vai falar: tudo que você está falando eu já conheço, tudo que você está falando eu sei. Quem morreu do lado de fora não se ressuscita com a fala, mas muitas das vezes se ressuscita com um abraço. Abraço do grego acalhazo, do latim amplexus, que tem a conotação etimológica de trazer com os braços para perto do peito, como um sinal de sentimento, de misericórdia. Miseris, que é miséria, e cordes, coração. É um sinal de misericórdia. Quando eu abraço, eu consolo. Eu tomo as dores de quem está na miséria, de quem está caído. Eu tomo os sentimentos para mim e com um olhar de misericórdia. Por quê? Porque tem abraço que consola e tem abraço que fortalece. Veja o poder de um abraço. E é exatamente o que Paulo faz. Paulo desce, olha o que diz o versículo 10. Paulo, porém, desceu, inclinou-se sobre ele e abraçando-o. Paulo desce e abraça. Por quê? Porque tem coisa que só se descobre com um abraço. Tem coisa que você, uma fala, a pessoa não fala nada, você fala: fulano, o que aconteceu? Nada, mas quando você abraça, você sabe que aconteceu alguma coisa e o abraço revela. Ô meu filho, o poder de um abraço é tremendo. E abraço, nós como igreja precisamos nos abraçar mais. Precisamos estar juntos mais. Precisamos ter esse calor humano, porque o abraço, ele fortalece, ele consola, mas ele também aquece a nossa alma. Seja abraçado por Cristo no dia de hoje. Cristo te trouxe aqui para te dar um abraço, porque você ouviu palavras que te magoou, palavras que te trucidou por dentro. Mas Cristo está aqui, meu filho. Se o mundo não te abraça, eu te abraço. Se o homem não te abraça, eu te abraço. Oh meu Deus, Deus está tomando as suas dores hoje. Aliás, Ele já levou sobre si as suas dores. Oh, aleluia, aleluia. Eu já sinto a presença dEle aqui no nosso meio. Ele está abraçando esse lugar. Ele está nos acoplando ao sentimento, ao amor de Deus, ao infinito amor. Oh aleluia, oh aleluia. Paulo desce e abraça. Paulo desce e abraça. Por que Paulo abraçou? Porque um dia Paulo foi abraçado. Lembra quando ele tem um encontro com Cristo? As suas escamas dos olhos o cegam. E Deus levanta Ananias para o abraçá-lo e trazer a visão de volta. Só que mais para frente, o mesmo Deus vai dizer: Paulo, eu vou te usar para abrir visões. Ou seja, Paulo abraçava porque agora ele é a cura para a ferida que um dia ele mesmo foi ferido. Porque só abraça quem um dia foi abraçado. Paulo abraçou o jovem, por quê? Porque um dia ele foi abraçado. E Paulo leva isso, não foi só nesse momento não, pastor Jorge. Ele levou isso para toda a vida. No capítulo 20, versículo 1, Paulo diz que ele estava enfrentando guerras espirituais. Porque eu sei que você, como um cristão, você enfrenta guerras, você enfrenta batalhas, e muitas das vezes o pastor, o presbítero, ele enfrenta guerras. Por quê? Porque ele abraçou uma causa chamada evangelho. Se você um dia guerreia as suas guerras, é porque um dia você também abraçou a causa chamada boas novas, chamada evangelho, chamada sacrifício do Cordeiro de Deus. E quem abraça esta causa vai ter guerra. Jesus falou: vocês abraçaram esta causa, muitos de vocês serão levados ao sinédrio, muitos acusarão vocês, muitos padecerão em meu nome. Mas não se preocupe, porque não vai perecer um fio da vossa cabeça. Não vai perecer um fio da vossa cabeça. Ei, palavra não vai faltar, porque na mesma hora o meu espírito vai falar na sua boca as palavras que devem se falar.
Oh meu filho, o abraço ele tem poder, e Cristo nos deu esse Espírito que nos abraça, que nos aquece. A palavra de Deus diz que o Espírito despede labaredas de fogo. É um fogo abrasador, é um fogo abraçador. Entenda isso. Paulo abraçou. Eu vejo Jesus abraçando as crianças. Jesus sempre abraçou. Paulo que sempre diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que Paulo fazia? Ele simplesmente imitava Cristo, porque Cristo abraçava. Senhor, vamos tacar pedra nela, ela pecou, adulterou. Jesus escreve na terra e depois abraça. Ele abraçou as crianças. Marcos capítulo 10 versículo 16 diz isso. Eu vejo no capítulo 15 do evangelista Lucas, um médico amado, o pai recebendo o filho que foi embora com a herança, o filho pródigo, e ele recebe o filho abraçando. O irmão que estava do lado de dentro falava, mas o pai abraça. Por que o pai abraçou? O pai diz: meu filho, o seu irmão estava morto e reviveu. Abrace. Diga para essa pessoa do teu lado: abrace. Abrace mais. Abrace mais. Eu vou dizer de novo para a igreja, e se há temor na casa, eu digo com ousadia: abrace mais. Porque quando você abraça, você imita a Cristo. Cristo abraçou. Mas a Bíblia vai dizer em Mateus, depois da ressurreição, em Mateus 28 verso 9, vai dizer que agora, depois da ressurreição, Cristo é abraçado pela Maria, sua mãe, e as mulheres que acompanhavam. Cristo abraçava, mas ele também foi abraçado. Na tentação, a Bíblia fala que na tentação, depois que se terminou as tentações, Cristo foi consolado pelos anjos. No Getsemane, enquanto a hemaditrose acontecia, suando gotas de sangue, a Bíblia fala que no final os anjos o consolaram e o fortaleceram. Porque tem abraço que consola na tentação, mas tem abraço que fortalece mediante as provas. Cristo passou por isso. Porque é muito fácil. Olha o apóstolo Paulo, nas guerras que eles enfrentavam, versículo 1, ele, depois do alvoroço, acompanha aí na sua Bíblia, para você não dizer que é heresia. Capítulo 20, versículo 1 de Atos. Paulo, ele chama os discípulos antes de ir para Macedônia e abraça os discípulos. Ele abraça os discípulos. Agora vai no versículo 10. Eutico ressuscita com o abraço de Paulo. Veja que Paulo não orou para ressuscitar Eutico. Paulo não orou para ressuscitar Eutico. Por quê? Porque nem sempre a oração ressuscita. Tem gente que ora muito, mas abraça pouco. Ele não ora, ele simplesmente abraça. Oh, aleluias. Oh, aleluias. No versículo 10, Paulo ressuscita Eutico abraçando. Só que agora vai no versículo 17. Paulo abraçou os discípulos, Paulo abraçou o jovem, mas agora no versículo 17 do mesmo capítulo, ele chama os anciãos da igreja. Ele chama os anciãos da igreja. Para quê? Para dizer que agora ele vai passar por um processo, ele vai passar pela moenda. E no versículo 37, depois que ele faz o seu discurso, antes de ir para Jerusalém, agora no versículo 37, Paulo, que tanto abraçou, ele precisa ser abraçado pelos anciãos. Sabe por quê, irmãos? É muito fácil dizer: aquele é isso, aquele está frio, aquele está assim. É muito fácil falar. Geralmente quem fala assim nunca abraçou. Aleluia, meu Deus. Porque quando a gente fala assim, são críticas não construtivas, mas são críticas que desconcertam, são destrutivas, vazias.
Eu quero que você entenda uma coisa. Paulo, quando ele abraça, e o texto vai dizer o seguinte, olha o versículo 10. Paulo, abraçando Eutico, diz: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Como que você sabe que uma pessoa está morta? Você vai no pulso, você vai nos sinais vitais, vai na jugular, conta até 10, vê como está o batimento. Talvez a saturação caiu muito, mas ainda está vivo. A respiração, o oxigênio caiu muito, mas ainda está vivo. Tem vários procedimentos médicos de primeiro socorro para você saber se uma pessoa está viva ou não, de urgência, pelos sinais vitais. Só que os sinais vitais não tinham mais em Eutico. Mas Paulo se inclinou, ouviu e falou: não tem sinal vital, mas tem alma. Em outras palavras, não está cantando, mas tem alma. Não está no círculo de oração, mas tem alma. Caiu para o lado de fora da janela, mas tem alma. Eu quero te dizer, tem gente que valoriza quem canta, tem gente que valoriza quem está em evidência. Se você hoje valoriza isso, eu convido a você a mudar a sua mentalidade. Porque se você valoriza quem canta, se você valoriza quem prega, Deus valoriza quem tem alma. Meu amado, o valor de uma alma foi muito caro. Foi preço de sangue, foi um preço altíssimo, foi um preço de sangue. Deus valoriza quem tem alma. Deus valoriza quem tem alma. Paulo diz: não vos perturbeis, porque a sua alma ainda está nele. Oh, aleluia, eu tenho uma palavra para você. Se você conhece alguém que caiu, alguém que ceava contigo, mas está do lado de fora, hoje você vai abraçá-lo virtualmente. Você vai mandar um zap para ele. Você vai dizer: olha, vai lá. Oi, meu amigo, tudo bem? Oi, minha amiga, tudo bem? Aí se ele perguntar: por que você está fazendo isso? Fala: porque eu senti de te dar um abraço. Pai e mãe, está aí? Quando chegar na sua casa hoje, ao invés de você brigar com seu filho, de falar para ele isso e aquilo, entra na doutrina, menino, faz isso. Não, faz aquela comida que ele mais gosta. Abraça ele e diga: filho, eu te amo. Se ele perguntar: mãe, por que você está fazendo isso? Fala: porque eu senti de te dar um abraço. Diga para essa pessoa do teu lado: abrace. Hoje Deus marcou essa comunhão, essa celebração, para você sair daqui abraçando mais, criticando menos, abraçando mais. Oh, meu Deus. Porque tem gente que tem a síndrome de Geazi. Pastor, qual que é a síndrome de Geazi? Ele quer ressuscitar o morto no cajado. Eliseu diz: pega esse cajado, toca no menino. Toca no menino. Ele foi com o cajado e tocou. Porque cajadada não é, com morto não é na cajadada, irmão. Quem caiu do lado de fora não é na cajadada. Geralmente na cajadada vem o vivo que pensa que está morto, porque morto não reage a cajado. É por isso que Eliseu vai e encosta a mão dele na mão do menino. Ele toca o corpo do menino sobre o corpo dele. Ele divide o oxigênio dele com o menino. Porque tem morto que não é no cajado, meu irmão. Tem morto que é no abraço. Tem morto, por que no abraço? Porque tem alma que precisa ser aquecido. É exatamente quando Eliseu faz isso, a alma do menino aquece. Tem gente que caiu por lá de fora porque estava gelado. Porque estava gelado, mas ele precisava simplesmente de aquecer a sua alma. Eu quero que você entenda que o menino reviveu. Eutico reviveu. Eu tenho uma palavra para você. Porque hoje, levanta sua mão, você crê? Hoje, tudo que estava caído vai se levantar na sua vida novamente. Porque este corpo, esse sangue aqui nos abraça. Era um culto de ceia que Eutico estava. E a Bíblia vai dizer que quando Paulo abraçou, o menino reviveu.
E Paulo pegou na mão dele, ele desce da onde ele estava pregando, vai lá do lado de fora, pega o menino na mão dele e leva de novo para o terceiro andar. Por quê? Porque prepara, porque vai voltar à posição que você estava antes. Estava fraco na fé, hoje esta celebração vai te fortalecer e você vai voltar a orar. Você vai voltar a jejuar como você jejuava antes. Aquele vigor de 15 anos, prepara aí, minha senhora. Prepara aí, porque Deus vai fortalecer até os ossos. A alegria fortalece os ossos, não é assim que diz? A amizade verdadeira fortalece, não tem melhor amigo do que Cristo. Oh meu Deus, eu quero que você entenda que hoje você vai voltar. Aquela pessoa vai voltar hoje porque Deus vai te usar. Para quê? Para abraçar. Essa história não vai terminar com morte. Paulo pega o menino, levanta ele, volta ele para o culto da ceia de novo. Ele volta para a ceia. Olha o versículo 11: subindo de novo, e subindo. Porque nós devemos ser como Paulo, nesse quesito, que ele imita Cristo, pegar na mão de quem caiu e fazer levantar. E subindo, quem? Ele, o menino e a igreja, partindo o pão. Agora pensa comigo, o que ressuscitou Eutico não foi só o abraço de Paulo, porque Paulo não pode fazer nada sem o poder de Deus. Ninguém pode fazer nada sem a autorização de Deus. Foi o próprio Deus quem ressuscitou. Mas pastor, não foi pelo abraço? Não, Paulo simplesmente fez a parte dele, abraçou. E deixa que a ressurreição sobrenatural Deus faz. Pastor, eu não vou ressuscitar. Você não vai ressuscitar, quem vai é Deus. Mas o que eu faço? A sua parte, abraça. Deixa que o sobrenatural Deus faz. Deixa que levantar de novo e reviver é Deus quem faz. O que Deus faz? Paulo pega, leva ele de novo para cima. Só que ele volta para o mesmo lugar. Pastor, para o mesmo lugar? Sim, a mesma janela estava lá, o mesmo culto, a mesma mensagem. Por quê? Porque Deus não vai te pegar, meu irmão, e prender numa coluna dessa e falar: agora você não peca, agora você não sai mais para lá. Porque Deus, uma das éticas morais de Deus é o livre-arbítrio. É uma das éticas morais de Deus, que Deus dá, é o direito de você escolher. Paulo não vai te prender para você ficar aqui. Deus não vai te prender para você ficar no culto. O que aconteceu então com Eutico? A mesma janela, o mesmo lugar, só que agora Eutico ele levanta diferente. Agora eu vejo um Eutico que volta, enquanto o tecladista me dá um Fá maior. Eu vejo um Eutico que volta, não atraído pelas luzes que tem no templo, não atraído pela comida que poderia estar sendo oferecida, mas agora ele volta porque a atração dele é Cristo. Agora o que prende a atenção de Eutico é Cristo. Se outrora ele estava com sono, agora ele diz: Paulo, prega mais, Paulo. Eu quero mais deste Cristo. Eu quero me alimentar desse Cristo. Eu quero estar firme com este Cristo. Eu quero este Cristo. A Bíblia fala que Paulo vai até o amanhecer e Eutico lá. Oh glória, oh aleluia, oh meu Deus, que mistério glorioso. Porque Cristo é quem nos fortalece. Quando Cristo é o seu foco, meu querido, o inimigo ele não pode te botar na janela, porque a atração está do lado de dentro. Quando você está com o foco em Cristo, nada do lado de fora te atrai mais do que Cristo. Cristo diz na última ceia: eu vou para o meu Pai e depois disso atrairei todos a mim. Oh aleluia, oh aleluia. Seja atraído pelo amor de Deus. Oh meu Deus, você sente essa presença? Levanta sua mão, pelo menos 30 segundos de glória. Manda o seu glória, porque a glória já está descendo. Oh meu Deus, oh aleluias, oh aleluias. A Bíblia fala, eu já vou terminar, que aquele culto era um memorial. O que fortaleceu Eutico? A ceia. A ceia.
Eutico agora é fortalecido pela ceia, pelo memorial. Lembre-se disso, a ceia não é renovar o sacrifício de Cristo, porque Deus